Então, boa tarde a todos e todas. Nós começamos mais um evento do ciclo de palestras Mulheres no Brasil Republicano, hoje com a professora e amiga, colega de trabalho, de departamento, professora Maria Verônica Secreto, a quem eu já agradeço muito de antemão a ter aceito o convite, que traz um trabalho aqui belíssimo, além de interessante, de muita sensibilidade. O título do trabalho, da palestra da professora, Por esta tua ausência, por tão longos tempos. Assistência às famílias durante a campanha Mais Borracha para a Vitória, 1942 a 1946. A professora Maria Verônica, como eu já falei, é minha colega da Lívia também, Lívia Magalhães, que organiza comigo o Mulheres no Brasil Republicano. Ela possui graduação pela Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, mestrado pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, foi professora nas Universidades Federais do Ceará e Rural do Rio de Janeiro, tem experiência em História do Brasil e Império, História da América Comparada, atuando principalmente nos seguintes temas: História Agrária, Escravidão, História Ambiental. E desde 2008 leciona na Universidade Federal Fluminense. Tem apoio das agências de fomento do CNPq e FAPERJ, através dos editais Produtividade em Pesquisa, nível 2, e Cientista do Nosso Estado, respectivamente. A professora tem uma série de publicações, uma série de artigos, capítulos de livros e livros autorais. Eu destaco 3 obras, as 2 primeiras mais recentes. A primeira organizada com a professora Gisele Venâncio, aqui também, e com a Larissa Viana, Sujeitos na História, Abordagens e Perspectiva, e a segunda, organizada junto com o professor Janes Freire, Formas da Liberdade, Gratidão, Condicionalidade e Incertezas no Mundo Escravista nas Américas. Destaco mais 2, me perdoem o erro. Esse autoral, totalmente autoral, Fronteiras e Movimento, publicado em 2012, História Comparada Argentina e Brasil no século XIX, e o livro, né, que dá origem à palestra de hoje, à nossa conversa de hoje, que é Soldados da Borracha, Trabalhadores entre o Sertão e a Amazônia no governo Vargas, publicado em 2007, que apesar de ser um livro que teve uma grande repercussão, é um episódio incrivelmente bem desconhecido por parte da sociedade brasileira e de muitos acadêmicos também. Quando eu divulguei a palestra, né, o evento, eu tive colegas que informaram, nossa, nunca eu tinha ouvido falar, desconhecia esse episódio, por incrível que pareça, né? Mas foi uma das outras frentes, né, de guerra, se é que eu posso dizer assim. A Maria Verônica me corrija, por favor, se eu estiver errada, né? O Brasil enviou expedicionários para a Itália, para Natal, para a fronteira da Argentina, e essa quarta, né, nem terceira, essa quarta força não são soldados, né, efetivamente militares, até onde eu sei, mas faz parte do esforço de guerra pouquíssimo desconhecido e que tem uma história, assim, bastante sensível e trágica, por que não, né? Não sei se essa palavra corresponde exatamente a como eu leio, corresponde como eu leio o episódio, mas aí a Verônica, por favor, me conserte se eu estou exagerando nessa leitura, tá? Verônica, de qualquer forma, eu te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, trazer esse belíssimo trabalho, extremamente oportuno sempre, de ser rememorado, repensado, num país onde acumulamos, infelizmente, tristes episódios de ausência de direitos ou retirada de direitos, retrocesso de direitos, e governos autoritários
né, que pouco ou quase nada dão atenção à população em termos de segurança, respeito, visto o próprio momento que nós estamos vivendo hoje. Então, acho extremamente oportuno o trabalho da professora Verônica nesse momento. Estamos em 4 de novembro de 2021, em meio a uma pandemia, né? Por isso que essa atividade está em caráter remoto. E, novamente, como a gente sempre registra, somos solidários ao Laboratório Brasil Republicano, eu e a Lívia, a professora Lívia, a Universidade Federal Fluminense como um todo, a todos aqueles que perderam parentes, amigos, enfim, e viveram sequelas e ainda vivem por conta dessa grave pandemia mal gerenciada, né, no momento, nesse país. Então, mas vamos partir agora para a apresentação da professora Verônica. Verônica, nós normalmente fazemos entre 50 minutos, mas fique à vontade. Em um momento eu vou avisar do final do tempo, você vai calculando aí, mas fique à vontade, tá? E depois nós partimos para as perguntas, para um bate-papo, uma conversa mais informal. Eu vou fechar meu microfone, vou fechar minha câmera e novamente registro meu agradecimento e muito feliz por te ter aqui, né? Que além de colegas de departamento, considero também minha amiga, enfim. E não acabei não avisando, porque a Verônica enfim, né? É professora da casa há tanto tempo, então muitos dos nossos alunos estão aqui prestigiando também por conta dos excelentes cursos que ela ministra, né, ministrou ao longo de sua carreira. Boa tarde, Verônica, passo a palavra para você. Muito obrigada, Carla. Fico muito quietinha obrigada agora. Eu sempre me sinto que sou outra pessoa da pessoa que estão apresentando, então fico atenta, assim, curiosa do que estão falando. Mas o que você falou também é muito certo a respeito do descaso, não? Os soldados da borracha, eles, atualmente, os poucos sobreviventes, podem pleitear uma pensão, mas antes disso, em 1984, houve um projeto para equiparar eles aos soldados da frente, para eles terem uma situação de reconhecimento social, dado o esforço, digamos, e também, em grande medida, dado os termos em que foi feito o recrutamento. Então, a apresentação de hoje, o que eu queria compartilhar com vocês, tem mais a ver com as mulheres dos soldados da borracha. E por isso o título, por esta tua ausência por tão longos tempos, maridos e esposas, porque é uma das frases que aparece em uma das cartas que eu vou trabalhar nesta fala com vocês. Então, agradeço muito a possibilidade de chegar ao público do Brasil Republicano, em grande medida porque, entre outras coisas, é uma pesquisa que eu comuniquei pouco. Sim, tem o livro, como eu falei, ele está disponível em meu perfil da academia, Soldados da Borracha, mas é um texto, uma pesquisa que comuniquei pouco porque ela foi produzida numa transição entre que eu, digamos, deixava a área de história do Brasil, passava à história da América, que foi o concurso que eu fiz na UF. Então, ela, digamos, ficou num vácuo, vamos dizer assim, da minha própria trajetória. Então, mas é um tema que eu acho, assim, de relevância social, digamos, pelas questões que traz implícitas. Bem, em primeiro lugar, então, vou fazer um contexto de como aparece esta figura do soldado da borracha, em que contexto da história do Brasil. Eu não sei se eu tenho, desculpem, aqui. O Brasil tinha uma política bastante específica a respeito da Amazônia e bastante recente. Em 1940, Vargas tinha visitado
A região tinha pronunciado um discurso muito conhecido, que eu analisei, inclusive, num artigo que publiquei faz muitos anos na revista Estudos Históricos, o discurso do Rio Amazonas, em que Vargas faz coloca qual vai ser a política do Brasil, como se o Brasil fosse uma coisa externa à Amazônia, a respeito da Amazônia. E a política que estava sendo proposta era uma política de povoamento. Mas as circunstâncias, vamos dizer assim, da guerra, da conjuntura, eu vou voltar a esta questão da cartilha de propaganda depois, e que, em definitiva, vai nortear a política do governo Vargas a respeito da Amazônia. Então, se no início, como eu falei, em 40, o governo tem a ideia de um povoamento, de uma colonização, com famílias, sempre pensando a Amazônia como um espaço vazio, muito parecido com a nossa atualidade, não? Pensado como um espaço vazio, vai ser a provocação do ingresso na guerra que vai modificar esta situação. O bombardeio japonês, a base naval no Pacífico, vai criar duas questões. Primeiro, provocar, digamos, que o Brasil ingresse na guerra, os Estados Unidos pressionam nesse ingresso, e, por outro lado, a guerra no Pacífico leva a que os Estados Unidos fiquem sem disponibilidade do abastecimento de borracha. A borracha, que, digamos, originária da América, que começa a ser produzida, esse capítulo também bastante conhecido da história do Brasil, a exploração de borracha no século XIX, seu contrabando dos espécimes para fora, e o início da exploração em grande escala no Pacífico leva a que o Brasil, inclusive, perca esse mercado da borracha e o Pacífico apareça como uma área mais produtiva. Mas, durante a guerra, digamos, o domínio japonês da Malásia, das rotas da borracha, faz que os Estados Unidos e os aliados fiquem sem abastecimento. Então, a borracha passa a ser um produto estratégico de primeira necessidade durante a guerra. Então, os Estados Unidos vão pressionar o Brasil para a sua produção, assim como o Equador para a produção de quina, para malária, febre amarela, enfim. Já vai começar a subdivisão das Américas a respeito dos chamados produtos estratégicos primários. Então, se faz um mapa geoagrário, e a partir dessa subdivisão, o Brasil será responsável pelo esforço a respeito do abastecimento de borracha. Isto é bem conhecido nos acordos de Washington. A ilustração que acompanha é do desenhador, do cartunista, do suíço Chablot, que faz toda a campanha desenhada por ele, a propaganda, as peças de propaganda que compõem. Aqui está os acordos de Washington. Então, segundo, digamos, esse artista, como eu falei, em grande medida, a pesquisa, hoje nós vamos falar das cartas, mas as cartas, de alguma forma, também têm a ver com Chablot, porque ele vai ir para Fortaleza, onde se vai fazer a base de operações, e a esposa dele será será a diretora do núcleo, do assentamento das famílias, e as cartas que vou apresentar, ou que vou analisar, têm a ver com o acervo desta diretora. Bem, os acordos de Washington, então, criam uma companhia específica e um crédito específico de capital americano de 140 milhões de dólares para financiar essa exploração. Isso para pensar um pouco, digamos, a relação, vocês no final vão ver a relação que há entre o dinheiro existente para o projeto e o que vai corresponder às famílias assistidas. Como eu tinha falado, o governo Vargas já tinha começado uma política de povoamento do Amazonas, e vai ser a mesma instituição com a que eles tinham pensado
esse povoamento a encargada de fazer o novo planejamento, um novo plano de como seria feito esse recrutamento e como seria feita essa exploração de borracha. O Conselho de Imigração e Colonização seria, então, quem ia elaborar esse plano. E esse plano também tinha a ver com a ideia de mobilizar, ou seja, se abandona a ideia de mobilizar famílias, colonizar, e aparece a ideia de mobilizar somente homens sozinhos. Homens preferentemente solteiros, mas se não, simplesmente homens sozinhos, separados das suas famílias. Aí, então, se declara, não, que a referência à declaração de guerra ficam mobilizados a serviço do Brasil todas as utilidades e recursos econômicos existentes no território nacional, seja qual for sua origem, caráter, propriedade ou vínculo de subordinação. Parágrafo único. Inclui-se na mobilização o trabalho humano. Assim como aparece o trabalhador nessa legislação na conjuntura da guerra, como um recurso humano a ser mobilizado, como um recurso, desculpa, econômico, porque está dentro dos recursos econômicos. Dentro dos recursos econômicos, também o humano. Então, se cria um serviço especial, que chama Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Essa grafia, que aí você também corresponde a essa coleção Chablot. E esse núcleo, então, esse serviço especial faria todo o trabalho do encaminhamento, tanto o recrutamento, a concentração em Fortaleza. Aí outras agências participariam, como o CESP, não? Serviço Especial de Saúde Pública, que então faria o exame médico desses trabalhadores. Então, vários serviços são criados, superintendências, inclusive se cria a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico, se cria uma série, então, de órgãos que vão fazer a condução desses trabalhadores para a Amazônia. E aqui aparece uma questão que é muito importante, porque o precedente que há a respeito dessa mobilização é a experiência do boom da borracha no século XIX, início do século XX, e essa experiência tinha sido péssima. Também tinha deixado uma marca, inclusive na imprensa internacional, sobre a escravidão, o trabalho forçado, as condições de trabalho na Amazônia, etc., etc. Então, o novo recrutamento, a nova forma de conduzir os trabalhadores não poderia ser idêntica àquela do século XIX. Isso aparece na documentação, aparece inclusive no diário de Chablot, que ele acompanha estas expedições, e relata, não, este temor, desta propaganda negativa que tinha a Amazônia, e então se cria uma situação de um limbo, porque, como vocês sabem, se bem o tema Soldados da Borracha é pouco conhecida, também é pouco conhecida, digamos, o lugar do trabalhador rural no governo Vargas, que ele é um trabalhador bastante invisibilizado, apesar que ainda, nessa década, na década de 40, grande parte da população mora no campo. Então, digamos, os direitos não atingem os trabalhadores rurais, inclusive na própria, posteriormente na própria CLT se dirá que não é o momento para incluir o trabalhador rural, é uma outra frente, ou seja, abrir a frente a respeito da classe proprietária, sempre é difícil de ser encarada. Então, não se abre essa frente, não se abre a frente do rural, e o trabalhador rural, então, fica desamparado. Então, esse trabalhador que vai ser mobilizado, ele vai se criar um instituto, uma situação a meio caminho entre o direito e o não direito.
como eu falei, uma das formas que se buscou para escapar dos problemas, qual seria o maior problema de conduzir um trabalhador para a Amazônia? Que ele ficasse na extração do látex, que ficasse preso, digamos, ao barracão, isto é, que ele criasse a dívida no barracão, que era a forma, digamos, do trabalho forçado, o trabalho por dívida, na realidade, o trabalhador ficava entregando a produção, mas tudo o que ele precisava, até a espingarda para se defender no meio da floresta, era todo adiantado pelo barracão e ficava ele sempre na dívida e sem conseguir sair dessa situação. Então, uma forma que se pensou para tirar esse poder do barracão era criar uma forma de abastecimento. Então, por isso foi criada a Superintendência de Abastecimento do Rio, do Vale Amazônico, que também não deu certo. Como eu falei, foi criada a OSEMTA, não? Que a organização se organiza bastante rapidamente, e um sistema implicava a seleção dos trabalhadores, o alojamento nas barracas, também chamado de poços, os exames médicos, alimentação, transporte, vestuário e adiantamentos até serem colocados nos seringais. Esse seria o desenho e assistência familiar, claro. Isso seria o desenho ideal, o qual foi colocado nos primeiros documentos e que também vai, digamos, começar a ser implementado entre 42 e 43. Como eu falei, entre uma coisa e outra, então se cria um contrato. O contrato também eu analisei em uma publicação posterior ao livro, porque o contrato em si é uma peça. O contrato tem duas partes, como vocês podem ver aqui na imagem, tem uma linha no meio, muito bem. A primeira parte é o contrato de encaminhamento. A segunda parte, embaixo dessa linha, que aparecem 3 parágrafos, são as cláusulas que dizem do contrato no seringal. Então, no encaminhamento, então tem todos os direitos vinculados a estes serviços criados pelo Estado. No seringal, todos os direitos que teria o trabalhador e o contratante, e as obrigações do contratante no seringal. Então, aí aparece essa relação contratual, não, de que ele tem que vender sim ou sim aquele que é o dono do seringal, mas que ele também tem direito a uma certa percentagem de toda a castanha que ele coletar, de todo o peixe que ele pescar, de toda a lenha que ele colher, etc, etc. Ou seja, a própria forma de vida na floresta, ela também é normatizada por esse contrato. Então, bem, esse seria a peça a partir da qual esse é um contrato de fato acontecido, não? Tem uma foto de um trabalhador que foi mobilizado, e também tem, numa parte da fotografia que não dá para ver neste formato, a escolha desse trabalhador sobre o tipo de assistência que ele queria para sua família. Tinham várias cláusulas diferentes, formas de assistência, seria uma assistência monetária, uma assistência nucleada, que é a assistência quando a família ficava no núcleo, na hospedaria, enfim. E tem várias modalidades de opção dessas formas de assistência. E elas, de alguma forma, era uma peça bastante novedosa em termos de direito do trabalho. Porque ela recolhia parte das tradições, vamos dizer, a segunda parte no seringal, de alguma forma, as práticas mesmas, que eram feitas entre o seringal e a barraca, o aviador, quem compra, na vez que está contratado para ofertar os insumos, os alimentos, enfim. Essa relação fica contratuada aí, e, de alguma forma, como estava falando, ela reflete o que, de fato, se praticava no seringal. Mas não há, digamos, um dos problemas que vai ter este contrato, que não há controle dessa segunda parte do contrato.
Bem, assistência às famílias. Tanto lá no início, quando eu mencionei, este aqui, falei, vou voltar a falar, a cartilha de propaganda. A cartilha de propaganda é uma espécie de livrinho, um opúsculo de umas 16 páginas, que traz todo o contrato de forma didática, explicado. Todo ele ilustrado, com os trabalhos justamente de Chablot, que vai ilustrando cada uma das partes do contrato, e com cada uma das cláusulas mais importantes do contrato. Em uma delas, amparo à família, como está aqui como epígrafe, vamos dizer assim, da fala. A família deste homem, a sua esposa, seus filhos, também não foram esquecidos. As pessoas de família que dependem do trabalhador alistado no CENTA ficarão a salvo das necessidades, amparadas financeiramente com a quantia de 2 cruzeiros, até 8 cruzeiros, cada uma, ou cabendo-lhes alojamento, alimentação e, em todos os casos, assistência médica, prática da religião católica, etc. A família do soldado da borracha não faltarão elementos para manter dignidade de vida. Esses 2 cruzeiros são, porque 2 cruzeiros por cada membro da família, até 8 cruzeiros. Então, esse seria o elemento que poderia chamar a atenção do trabalhador para ser recrutado. O ano de 42, por outro lado, foi um ano de seca. Não foi uma seca tão pronunciada como a de 32, mas é uma seca que, de alguma forma, deixa disponíveis alguns trabalhadores, alguns sertanejos, para esses recrutamentos. Então, os recrutamentos também são feitos não só em Fortaleza, mas também nas cidades do interior, como Sobral. Vou voltar, então, depois do contrato. Então, assistência à família, tá? Mulheres e crianças dependentes dos soldados, que puderam optar, ou que optaram por essa assistência, chamada assistência nucleada, ficaram nesse um dos núcleos de Fortaleza, chamado núcleo Porangaba-Sul, que foi dirigido por Regina Frota, que é Regina Frota de Chablot, ou seja, a esposa de Jean-Pierre. E que é a que aparece também no convite que fez Carla, aparece no centro daquela fotografia com as outras mulheres e as crianças. E ela, de alguma forma que eu vejo nas cartas, ela é um pouco o espírito do núcleo, não? Ela é uma figura de bastante respeitabilidade, tanto pelas esposas, esta percepção a partir das cartas, quanto pelos maridos. Ela, de alguma forma, faz uma gestão do núcleo bastante personalista. Ela está presente, ela é que fala com os maridos, etc. As cartas, inclusive isto vai aparecer posteriormente esta história que, como Carla falou no início, é uma dos grandes esquecimentos da história do Brasil e de uma das grandes dívidas, não? Dívidas com soldados da borracha. Esta história termina numa CPI. Da primeira CPI da Constituição de 46 vai ser esta, CPI da Amazônia, se chama. Não é a CPI dos soldados da borracha. Embora o tema da CPI são os soldados da borracha, foi intitulada como CPI da Amazônia. E digo isto porque, então, algumas das informações que aparecem, que utilizam na própria pesquisa, tem a ver com os depoimentos feitos posteriormente na CPI. Entre esses, a correspondência do diretor, da mobilização, que ele diz, da mobilização econômica, que ele diz que eles tinham uma secretaria especial para a correspondência. Tanto o número de cartas que recebiam, como que emitiam a partir de diferentes núcleos, mas sobretudo todos em Fortaleza.
E aqui está o percurso que ele explica que faziam as cartas. Este desenho também é um desenho de Jean-Pierre Jablot. Fortaleza, como vocês podem ver, Fortaleza, a setinha vai aqui, Teresinha, passando por Sobral. Este é um percurso feito em caminhões. E aqui também vinha correspondência por este caminho. Depois pegavam um trem Sobral-São Luís, e de São Luís até Belém por barco. E em Belém, tinha todos esses lugares que estão em vermelho, tem poços, ou seja, tem lugares em que os trabalhadores param, se alimentam, descansam, continuam, até chegarem em Belém. A partir de Belém, já eram internalizados pela superintendência do abastecimento do Vale Amazônico, pela SAB. E a partir daí, já não tinham mais controle, vamos dizer assim, do destino desses trabalhadores. Por isso, eles dizem que as cartas, eles conseguiam encaminhar até Belém e de Belém até Fortaleza. Mas uma vez que o trabalhador fazia esse percurso, já eles não conseguiam mais entregar as cartas. Por isso, as cartas que eu vou analisar são todas neste percurso, Belém, Fortaleza, Fortaleza, Belém. O circuito das cartas, as demandas. Então, outra observação, antes de começar com as cartas, mas elas, eu encontrei elas no arquivo no MAUC, arquivo no Museu de Arte Contemporânea da Universidade Federal do Ceará. Quando eu fiz essa pesquisa em 2004, quando eu peguei esse material, ele ainda estava para ser catalogado, acabava de chegar. Quem doou esse material? As cartas, os desenhos já estavam formando parte do acervo Jablot. Mas as cartas foram doadas pela filha do casal, de Regina Jablot e Jean-Pierre, que é música da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ela doou esse conjunto de cartas, e ela, inclusive, fez algumas observações às cartas, do que ela tinha conversado com Namai. Então, essas cartas são cartas que não saíram, ou seja, não foram nem para os maridos, e se estavam com a Regina, provavelmente não tenham chegado nas esposas. Então, são cartas que ficaram sem chegar a seu destinatário. A ideia, minha primeira perspectiva a partir da leitura das cartas é que não chegaram por estas duas questões. A primeira, por não saber como entregar, uma vez que a partir de Belém já era impossível contactar os trabalhadores, e porque o conteúdo das cartas é um conteúdo de demanda, de denúncia, digamos, da situação em que se encontravam essas mulheres assistidas. Então, a primeira carta dessa sequência de cartas, que devem ser umas 30 cartas, é a carta, datada em 14 de maio de 1943, na hospedaria de Belém. Lembrando daquele mapa, então, é o último ponto em que tinham contato ainda com os trabalhadores. E de lá, então, escreve José Rodrigues de Carvalho. Ele escreve, essa carta não está destinada à esposa, mas está destinada à própria Regina. Então, ele é uma espécie de cobrança da situação. O José Rodrigues, então, diz que um fulano que tinha recebido carta da mulher, nesse poço de Belém, tinha falado que ela, a mulher do fulano, não, e as filhas estavam passando fome. E aí, então, ele pergunta, além de vossa mercê já ter feito muita fineza, não acredito, eu acho impossível, mas eu gostaria de saber como está minha esposa. E aí, então, ele indaga, mas já indaga com este alerta. Então, essa primeira notícia que nós temos de que alguma coisa não estava muito bem, não? Ou seja, esse fulano já recebeu notícias de alguém se queixando da situação da hospedaria, do poço. Depois, na linha temporal, vou analisar na linha temporal, a segunda
digamos, e bastante significativa, é a da Elcídia Galvão, que é de 20 de junho de 43, que ela tem todas frases extremadamente literárias, né? Hoje as saudades crucificam-me mais que nunca. Quantas noites, quantos dias o meu coração invadido por umas infinitas saudades e muitas vezes derramando-se meus olhos lágrimas por esta tua ausência por tão longos tempos, que é a frase do título. Vivo neste núcleo de tristezas sem você. Tudo na mesma carta, E aí, ela começa a introduzir alguns dos temas que são os motivos de atrito. E ela diz, já votaram a Inquisição por causa do fumo. E essa questão do fumo, eu acho que é uma questão bastante importante, porque aparecem várias cartas, inclusive de outras mulheres. Eu quero lembrar que em 40 ainda não há um discurso científico contra o fumo, contra o tabagismo. Mas essa vai ser uma ideia da esposa do médico. Então, nós vemos que esses funcionários que foram trasladados para Fortaleza como funcionários com funções definidas, o médico, o Chablot como o cara responsável pela propaganda, mas eles, digamos, se trasladam como migrantes com suas esposas, e as esposas também passam a cumprir funções nesta campanha, que é uma campanha, assim, digamos, uma cruzada da civilização. E os atritos vão começar a ser pronunciados, a ser verbalizados a partir destes hábitos questionados pela mulher do médico, Dona Ivete, que representa tudo o que é estranho às mulheres hospedadas, às mulheres assistidas, porque eles falam no momento, isto é porque ela é do Rio e nós somos da cá. Ou seja, a ideia de que há um desentendimento porque são de conformações culturais, sociais muito diferenciadas. E a questão do fumo, como eu falei, aparece em vários outros depoimentos escritos dessas mulheres. A Joana Abreu escreveu para seu esposo, Guilhermino: a mulher do doutor Pinto tem implicado com o fumo, pois tu sabes que eu não passo sem o fumo. Quero que tu mandes dinheiro para eu comprar. Clara, não? A mulher do doutor Pinto cercou o barracão com cordas para conseguir a nossa comida como animal. E para melhor eu lhe dizer, o cativeiro aqui está de não suportar. Vamos para outro núcleo, com mais sujeição do que os preços. E para todo mundo trabalhar. As mães só veem os filhos às 6 da manhã e às 6 da tarde, quando se voltar do trabalho, e estas são as mais leves. Eu vou passar para outra, a Maria Felisolina de Abreu, escrevia a seu esposo Abel para comunicar a situação em que se encontrava no núcleo. Aqui, dirá, sou uma desprezada. Segundo ela, todos os problemas começaram quando o doutor Pinto levou a mulher para o núcleo e esta inventou umas leis que não podem ser criadas. Primeiro quis proibir o fumo, mas como não teve êxito, então decidiu cercar um dos barracos para fumantes. Como eu falei, a questão do fumo não é uma questão cientificamente comprovada na década de 40, está muito mais vinculada a um moralismo, e ele está bem vinculado justamente à prática, ou a questões religiosas ou a questões morais. Então, essa perseguição não é uma perseguição assinada pelo doutor Pinto. Bem, as cartas e notícias do núcleo chegavam até os maridos. Se não chegaram estas que a gente tem aqui, mas a gente sabe que chegaram outras, porque os maridos, quando escrevem para a dona Regina, escrevem justamente sobre essas notícias que outros trabalhadores tiveram das suas esposas a partir da correspondência. Então, as cartas estão circulando. E, de fato, tem uma outra carta de um dos maridos agora,
não são cartas cruzadas, os maridos e as esposas, senão de alguns maridos e outras esposas. Alfredo Mesquita de Oliveira, por exemplo, escreveu de Manaus, em 15 de julho, a dona Regina, pedindo, por favor, que quando fizessem trabalhar as mulheres, dessem serviços mais maneiros para sua esposa, Antônia, e que levasse sempre suas filhas junto. Muito próxima era a opinião também de Manuel Souza Vieira, que em 13 de agosto escreveu também para a dona Regina. Dizia que tinha recebido informação de que no núcleo havia problemas com o trabalho pesado e difícil, que ele achava não era adequado para as mulheres mães de família, irresistível principalmente para minha senhora, porque ela não tem costume, e mesmo eu nunca votei fazer esses trabalhos. Não assinei este contrato de nuclear a minha mulher para ela trabalhar pesado. O contrato que eu assinei foi para ela ficar no núcleo tendo conforto, assistida e amparada. Eu acho essa frase assim do Manuel fantástica, porque ele utiliza as palavras do folheto, ele utiliza as palavras da propaganda. Que é assistida e amparada. A família do trabalhador fica assistida e amparada. Eu contabilizei, inclusive, a quantidade de vezes que o contrato menciona a palavra assistência, e o contrato menciona 30 vezes a palavra assistência. Então, é claro que as pessoas, as pessoas que assinaram os contratos, os homens que assinaram os contratos, eles ficaram muito, vamos dizer assim, muito convencidos de que existiria essa assistência às famílias. Embora a diretora, dona Regina, ela vai dizer que em depoimento, não, que ela dá para a filha e que a filha transmite junto com, numa carta, junto com as cartas, ela diz que esses trabalhos pesados, essa mudança para outro local, onde fariam esses trabalhos de fazer tijolo, telha, obra, vamos dizer assim, isso nunca aconteceu, mas foi um boato que circulou. De qualquer forma, eu acho que para minha, vamos assim, para o fim da pesquisa, ou do meu entendimento, o que achei interessante é a ideia de que os maridos têm uma ideia do trabalho, eles também, do trabalho que pode ser feito, do trabalho maneiro, bordar, engomar, que seria o trabalho que corresponderia na situação social em que elas estão. Eu acho muito interessante, porque fala muito do imaginário em torno do trabalho, não? Do que seria apropriado para ser feito pelas esposas. E, por outro lado, do que não estariam topando fazer qualquer coisa por causa da assistência ou por estarem desamparadas. E isso também aparece muito no discurso, nas falas delas, e, como falei, nas falas deles. Elcídia, que é aquela que falava, não, de que estava morrendo de saudade, em carta posterior lhe dá esse cursinho, que se ele não conseguisse uma forma de levá-la com ele, lá no Pará, ela tomaria uma atitude, retirando-me, nem que seja para a imigração Getúlio Vargas. E quando menos você esperar, eu chego como a flagelada ainda no Pará. E eu acho que isso também é uma fala muito significativa, ou seja, as cartas não são numerosas, mas todas elas têm falas significativas. Aqui porque nós encontramos esta duplicidade entre a imigração, junto com a mobilização dos trabalhadores pelo SEMTA, estava também a imigração Getúlio Vargas, ou seja, a imigração como ela diz, como flagelado, ela fala aflagelado, mas é isso, a migração como flagelado. Isto é, como um sujeito que não tem, sem rede social, sem nenhuma outra, em uma situação de miserabilidade. Então, ela está disposta a se colocar nessa situação de miserabilidade, mas para se encontrar com o marido. Os contratos e a situação de mobilizar os trabalhadores, ele estava atrelado a uma temporalidade, poderia ser por 2 anos no máximo, mas também existia a possibilidade de que nos 6 meses
ele pudesse levar a família junto com ele. Então, essa seria também uma situação temporária da assistência direta, dada no assentamento, no poço, e depois a mulher poderia, com os filhos, acompanhar o marido quando ele está instalado em algum lugar na Amazônia. Por isso ela diz que estaria disposta a fazer isso para ir se reunir com ele. Mas para isso, claro que ela precisaria receber carta dele e receber localização. Bem, agora vamos encaminhando para o final, o desenlace desta situação. Bem, no próprio mesmo ano de 43, em setembro de 43, se desfaz, se liquida o SEMTA, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e se cria uma outra instituição, que é a CAETA, que é a Comissão também de Mobilização de Trabalhadores, Especial de Trabalhadores para a Amazônia. E quando se faz este passe de mágica, se termina também a assistência a famílias. Não só existia, então, assistência à família, que estou acompanhando com as cartas, mas também existia assistência a famílias daqueles que tinham ficado nos seus lugares e recebiam aqueles 2 cruzeiros que nós falamos no início da conversa, não? 2 cruzeiros por cada membro da família, até 8 cruzeiros. Então, essas seriam essencialmente as 2 formas mais corriqueiras dessa assistência: em dinheiro ou assistência direta, no núcleo. Quando em 43, então, em setembro de 43, se corta a assistência a famílias, claro que começam a aparecer as queixas dessas pessoas, dessas famílias assistidas. Encontrei dentro da enorme quantidade do que é a correspondência recebida pela presidência, pelo presidente Getúlio Vargas, em toda a sua presidência, encontrei 2 telegramas remetidos por mulheres do Nordeste. Um telegrama de Crato, no Ceará, e outro de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em ambos dois são telegramas coletivos, assinados por um conjunto de mulheres. Um deles, os 2, de alguma forma, têm mais ou menos o mesmo teor de escrita, de demanda, mas um deles, que vai merecer o parecer do auditor da CAETA, José Luiz Maciel, diz o telegrama que elas se encontram em estado miserável, sem assistência, pobres, que demandam, então, que não cortem assistência, que olhem por elas, enfim. E o interessante é o parecer, que é um parecer de um descaso, assim. Primeiro que o parecer em si, digamos, tem falhas jurídicas, inverdades documentadas, tipo, sobre o tipo de contrato que foi feito, sobre uma questão de questões objetivas, mas também tem, do ponto de vista subjetivo, ele um parecer cruel, porque o Maciel, ele diz que a situação de miséria em que se encontram as mulheres era igual à situação de miséria que estavam antes dos maridos irem para a Amazônia. E assim começa, não? Ou seja, a miséria, elas são pobres e já eram pobres, então não sei o que elas estão esperando. E então ele utiliza, inclusive, alguns trechos textuais desse telegrama para fazer o parecer. Então, ele cita textualmente o trecho do telegrama, datilografando-lo, inclusive, em vermelho. Forçados pela situação de miséria que encontravam-se na sua terra natal, viajaram para a Amazônia. Mas ele negligencia, e aí para, não?
Aí, mas o telegrama, digamos, a frase que continua, ou quase imediatamente posterior delas, é que, com esperanças de serem bem-sucedidos e prestarem relevante serviço à pátria, no combate ao inimigo comum, produzindo borracha para a vitória das Nações Unidas. Então, ele faz desse parecer, que tem, como eu falei, várias incongruências jurídicas, mas também que ele utiliza da fala, né, das mulheres do Mossoró para desvalorizar, miserabilizar e naturalizar a pobreza. E tira o contexto, porque elas utilizam, como eles, nós vimos nas cartas, utilizam a própria linguagem que foi utilizada durante a propaganda de recrutamento para recrutar, que é essa ideia de soldado, de esforço da pátria, de esforço pelos aliados, etc, etc. Aqui, esta é uma das cartilhas, lembram que eu falei que aquele texto primeiro era da cartilha, esta é uma das páginas da cartilha, que eu também já analisei, porque também acho extremamente interessante, dentro do discurso varguista, essa ideia de que cada um tem o seu lugar, o trabalhador tem o seu lugar, o trabalhador rural tem o dele, e aqui o seu lugar é o litoral, o espaço, não, o espaço preferencial desse Brasil, aí estão os soldados armados para defender o Brasil, e lá na Amazônia, internalizados os soldados da borracha. Não? Cada um no seu lugar, essa ideia do simbólico tão forte. Não? Cada um não só terá o seu lugar, mas tem que ficar no seu lugar. E também uma ideia muito presente nos discursos da fronteira, da marcha para o oeste, que também coincide, precede este evento, que o Brasil tem que consolidar seu sentido, que é para o interior, e não o contrário. A migração do interior para o litoral é muito mal, muito depreciada nesse imaginário. E aqui, então, utilizei um texto, o texto também da cartilha, que diz Soldado da Borracha, Herói da Amazônia, e novamente essa ideia, que não somente pelas armas vai ser conquistada a liberdade humana, mas também o nordestino, e aí já eu apelo bem ao trabalhador que estavam buscando recrutar, o nordestino tem sua missão, que é a de produzir borracha para a vitória. Nota de rodapé, tem mais de 1.000 trabalhadores que vão do Rio de Janeiro também. Eu tentei buscar essa informação, eles foram hospedados na Ilha das Flores antes de seguir caminho, foram os primeiros soldados da borracha, são os que são recrutados aqui no Rio de Janeiro, quando é criada a comissão. Mas esses se perdem na história também, porque são difíceis de ser encontrados. Vamos dizer, como dado adicional, que eu falei no início que ia colocar, eu fiz estes gráficos sobre os gastos discriminados. Não sei que porção são daqueles 140 milhões de dólares em crédito que deu os Estados Unidos para a exploração da borracha, mas aqui estão discriminados os gastos. O roxo, este roxo aqui, berinjela, sei lá, gastos com os trabalhadores, 61%. Dos gastos do SEMPA, ao momento que foi fechado, setembro de 43. De las gastos gerais, temos uma diferença de 2%, que não sei para quem foi, para mim não foi, e aqui em amarelinho, os gastos com assistências dependentes. Os gastos com assistências dependentes, dentro dos gastos do SEMPA, era o 6%. Desse 6%, eu fiz este outro gráfico. Como esse 6% está dentro dele, como estava distribuído. A maior parte foi para auxílio ao arcebispado, como gasto unitário é o maior, leva 39% dos 6%. A Estrada de Limoeiros levou 4%,
o incremento em obras 10, ainda um auxílio para o Bispado de Limoeiro, 1%, manutenção dos núcleos, 8%, quota dos dependentes, 25%. Ou seja, dessa quota dos dependentes, seria o que estavam reclamando os telegramas, seriam aqueles que recebiam o dinheiro, os R$2, os 2 cruzeiros por dependente. Gastos com alimentação, isso já estaria vinculado àqueles que os gastos eram no núcleo, para os nucleados, para as mulheres e os filhos nucleados nos assentamentos. Aqui as fotografias que eu falei, que para concluir, essa a Regina Chablos, e as outras mulheres do núcleo Porangabuçu. Aqui são as mulheres todas com aventais. E aqui a outra que a Carla utilizou para chamar vocês para a fala, para a palestra, que é a Regina com mulheres e crianças no mesmo núcleo. E aqui, obrigado ao Brasil Republicano. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Belíssima apresentação. A Verônica sempre trazendo sua expertise em história econômica, quantitativa. Né? Porque é importante, agregando. Porque sim? Não era nada, era um trocado. Não, e a visualização disso é fundamental, né, para a gente materializar as condições a que essas mulheres e homens foram submetidos. Parabéns, é muito importante esse seu debate, e aí eu fiquei ouvindo, fui levantando uma série de questões que não necessariamente existem respostas, mas que eu gostaria de conversar com você um pouquinho, e abro também para os nossos que estão nos ouvindo registrarem, se desejarem, suas perguntas, ou abrirem suas câmeras e fazerem suas perguntas, lembrando que elas serão filmadas, né? Quem abrir a câmera, porque a gente está gravando. Mas a questão, assim, a gente está discutindo aí, inegavelmente, uma questão de cidadania no Brasil republicano, né? A ausência de acesso a direitos sociais e de direitos civis básicos, em um governo autoritário que se construiu a partir de um discurso, sobretudo em 42, dos direitos sociais, né, da garantia dos direitos sociais, da promoção, ou melhor, promoção e garantia dos direitos sociais, e até mesmo documentos que revelavam: nós não somos uma ditadura, somos uma democracia social. E esse episódio, a meu ver, fica explícita aí a ausência desses direitos sociais. Tudo bem que existiram as leis, né, de suspensão de alguns desses direitos trabalhistas por conta da guerra. Mas, de qualquer forma, é inegável que é um debate sobre cidadania. E aí eu fiquei me perguntando, né, são várias questões. Primeiro, assim, o que eu sei, conheço da história da FEB, é uma história que a gente tem um equívoco, achando que a FEB sempre foi muito celebrada, os pracinhas foram muito celebradas, isso não é bem assim. O retorno deles foi muito complicado, e as décadas seguintes, em relação à construção de memória e até mesmo o reconhecimento por parte do governo, foi muito complicado. Né? O retorno deles, muito rápida, até porque havia uma das questões consideradas que o governo tinha medo, né, que o retorno deles pudesse significar aceleração do processo de redemocratização, né, que já era previsto. Mas, enfim, aí eu fiquei me perguntando, né, esse episódio, né, aí algumas questões. Essa memória que é inexistente na sociedade brasileira, ninguém conhece, né, a grande maioria não desconhece esse episódio. Ao que a gente pode atribuir? Né? Será que são os mesmos fatores da própria desmobilização rápida da FEB? Né?
e o próprio momento de desintegração do Estado Novo, e aí você tem mudança para um outro governo, mas mesmo assim, né, a memória não só a memória oficial, mas a própria memória coletiva da sociedade, dessas famílias, das cidades que essas famílias, de onde essas famílias saíram, que me parece, né, boa parte saíram de núcleos, né, próximos e eram, né, essa memória, ela é praticamente inexistente, a meu ver, né, pelo que me parece. A segunda questão eu sei que você trabalha com escravidão, até que ponto a gente poderia, ou é um equívoco meu, fazer uma reflexão a partir do conceito de trabalho escravo ou análogo à escravidão, no caso desses homens e mulheres, ao padrão de trabalho, enfim, às condições de trabalho que eles foram submetidos. Até que ponto a gente pode fazer, estabelecer esse paralelo, um diálogo, fazer uma reflexão. E, em segundo, assim, essas cartas são fundamentais para mostrar, né, e aí é uma afirmação minha, né, o protagonismo dessas mulheres que, mesmo em condições absurdas de miserabilidade e de silenciamento a que foram submetidas, elas se colocam como protagonistas de qualquer forma, que, a princípio, os protagonistas são seus homens, né, que foram para os seringais. Elas ficam ali só, né, aguardando-os e recebendo assistência que, na verdade, de assistência pouco tem, pelo contrário, né? Mas elas se mostram como sujeitas ativas a partir do momento que requerem seus direitos. Escrevem suas cartas, questionam aos seus maridos, denunciam o que está acontecendo. E aí eu fiquei pensando, a imprensa da época, né, existe algum registro, Verônica, do que está acontecendo nesse lugar, do que está acontecendo com essas mulheres, com esses homens? É porque é tudo tão obscuro, né? Tem o seu trabalho, excelente, tem o documentário produzido pela Doc TV, mas ainda é obscuro no sentido de uma memória que é rejeitada, ninguém fala, ninguém comenta, né? Diferente da memória da FEB, que depois, né, foi reconstruída, né, uma memória positiva, mas isso é de uma história recente, né? Isso, sobretudo, da ditadura militar. Esse episódio, é claro, que nenhum país teria o orgulho de ter tido esse episódio, mas mesmo assim, né, a própria sociedade não relembra, né, esses mártires, vamos dizer, da própria guerra. Como eu falei no início da nossa conversa, até onde eu entendo, posso estar errada, nós temos 4 frentes de guerra, né? Uma para a fronteira da Argentina, se eu não estou equivocada, uma foi a que é a mais conhecida, a FEB, que foi para a Itália, aqueles que foram deslocados para a base de Natal, a base norte-americana de Natal, e esses, que são completamente desconhecidos e depois tiveram reconhecimento financeiro, pelo que eu entendi da sua fala, mas demorou muito. Também, nesse espaço de tempo, quantas vidas foram perdidas, quantas famílias foram desfeitas, quantas trajetórias foram modificadas para pior. E é isso, né? Acho que são as considerações que eu gostaria de fazer. Eu abro primeiro para, enfim, me dando o privilégio de você fazer as considerações sobre a minha fala e depois para o público, que depois da sua primeira, enfim, das suas primeiras considerações, passo a palavra para o público, que se desejar escrever no chat ou, né, avise que a gente pode abrir a câmera, mas sempre registrando, avisando que a imagem vai ficar registrada e nós temos um canal no YouTube e o objetivo é levar essa palestra para o YouTube justamente para maior conhecimento do público, porque é inimaginável, né, esse episódio ser desconhecido da grande maioria da população brasileira e até mesmo dos historiadores. E até a pergunta é como você chegou a esse acervo, né? Como é que veio o seu interesse? Eu vi ali que você está trabalhando na Universidade do Ceará, então tem uma questão de localização geográfica, mas como é que você chegou em contato, né, com esse acervo e com esse episódio, né? Que até então, quem é que escreveu sobre isso? Quem comentou a fundo o que aconteceu e mapeou a fundo o que aconteceu nesse momento, além de, né, um bravo esforço de guerra do país que oferece
borracha aos aliados. Obrigada, Verônica, novamente parabéns, belíssima apresentação, muito bem cuidada, muito bem explicada, assim, sem sombra de dúvida, um episódio fundamental para entender a dificuldade do exercício de cidadania em regimes autoritários nesse país e em regimes democráticos, porque eles transitam, né? Ainda tem essa questão, essa situação transita entre um regime autoritário e depois, 46, um regime democrático, e perdura aí no regime democrático a exigência, né, pelos direitos, e que vão demorar a serem conquistados, tal como os fabianos, tal como os pracinhas, que demoraram muito a terem as pensões das suas mulheres e filhas reconhecidas, que foi aí uma batalha árdua, né, diante do Ministério da Guerra. Enfim, passo a palavra para você. Não sei se você terá respostas, enfim, são considerações. Não, são considerações, mas todas, obrigada, Carla, todas muito pertinentes, porque, bem, eu partiria também de um desequilíbrio regional no Brasil entre a história, o que fica na memória da história nacional, que passa um pouco por uma historiografia do Sudeste. O sea, há um desequilíbrio já, digamos, nos temas que são considerados nacionais e os temas que são considerados regionais. Eu acho que essa seria uma das questões que também invisibiliza o tema. Não é casual que, para descobrir o tema, eu tive que ir até o Ceará, não? Ou seja, o tema apareceu porque estava presente. Está presente, eu diria lá, é um tema presente. É um tema presente porque as pessoas lembram de os lugares, os nomes dos lugares, o acervo do Chablot, um dos acervos importantes, agora foi declarado pela Unesco, também declarado patrimônio, tem uma categoria da Unesco para o acervo em si. Acho que é a memória do mundo. Então, tem uma visibilidade nos últimos tempos. Nos últimos tempos em que, de alguma forma, digamos, os últimos tempos, falo entre a expansão do processo democrático, da Constituição de 88 até 16, nesse período há um saldar com a memória, com alguns temas da memória brasileira, acho. Então, por um lado, acho que esse desequilíbrio regional, o peso que tem os temas em determinados lugares, em outros não, acho que é um dos temas que torna invisível os soldados da borracha. Mas em 46, quando foi feita a CPI, era um tema quente. O jornal, eu acho que o Jornal do Comércio, um dos jornais carioca falava, 3 temas são discutidos na Constituinte: divórcio, Amazônia e café, e crise do café. Eram os 3 temas que mais aqueciam a Constituinte. Então, quando isto está terminando, já é escândalo. Já é escândalo em 46. É escândalo na Constituinte e escândalo durante a CPI. Onde aparece pela primeira vez, talvez apareça pela primeira vez na imprensa internacional. Aparece num jornal francês 25.000 brasileiros desaparecidos. Então, há uma denúncia internacional que está circulando e a CPI abraça essa causa. Só que a CPI não chega em conclusão nenhuma. É uma CPI que, digamos, sim, chega um pouco aos responsáveis econômicos. Ou seja, quem ficou com o dinheiro? Quem ficou com o dinheiro do Banco da Borracha? Foi criado um Banco da Borracha. O sea, e a questão é que entre o seringalista e o seringueiro, você imagina para que lado pendeu a balança. Então, há uma questão das intermediações, essas são denunciadas, sim. As intermediações, os representantes das empresas
americanas aqui no Brasil, enfim, há um percurso que é mais ou menos mapeado na CPI, mas nada de tirar alguma conclusão a respeito dos direitos dos recrutados. Digamos, se há uma tendência a pensar a quem deve ser penalizado, responsabilizado, mas não que, como poderia ser compensado quem foi mobilizado. E, de fato, ficarão como trabalhadores perdidos. Perdidos para suas famílias, perdidos na mata, perdidos na floresta. Mas essas pessoas não estavam perdidas. Muitos fizeram famílias lá, ou seja, hoje em dia nós temos, conhecemos, eu já tive aluno que era neto de soldado da borracha, então, as pessoas ficaram, pleitearam as suas pensões, mas, como você diz, o tempo passou muito tempo. Muitos morreram sem ter nenhum direito reconhecido pelo trabalho, digamos, pelo status em que eles foram mobilizados. O Código Penal de 42, eu acho, ele sanciona, pela primeira vez depois da abolição da escravatura, é sancionada uma lei que diz que escravidão é crime. Então, também esse é o contexto em que eles são mobilizados. São mobilizados num contexto que não podem estar sujeitos a serem escravizados. Por isso, também todos estes mecanismos que buscavam prever o que iam encontrar. Mas a questão é que as estruturas do Vale Amazônico não foram modificadas. Não foi modificado o seringalista que ia receber. Para o seringalista foi a possibilidade de receber um trabalhador barato e um crédito. Então, foi uma festança. Então, essa é uma questão que eu acho que é pouco observada. A outra questão que vocês mencionam sobre as mulheres, eu noto nessas cartas um igualitarismo matrimonial, por a forma em que um se refere a outro, como eles se tratam, esposas e maridos, acho assim de uma intimidade e de uma confiança muito marcada, quando uma delas fala, não, você sabe que eu não passo sem fumar, não manda dinheiro para o fumo, não é uma coisa trivial, não é uma coisa, não é um vício, é uma coisa necessária, e ele vai entender isso. Então, acho que esse protagonismo mais, vamos dizer, politizado, ele se transmite nos telegramas, talvez, não? Que o telegrama já é na ausência do Estado. Agora, o abandono não só é familiar, é o abandono duplo, elas se sentem duplamente abandonadas, primeiro pelos maridos que foram levados e a outra agora pelo Estado que não responde ao que é de direito, e por isso toda a linguagem que mobilizada, que é a linguagem que o Estado mobilizou para o recrutamento. Acho que isso é fundamental para entender essa aparição da mesma terminologia, não? Ou seja, como mobilizada os mesmos argumentos que apareceram na propaganda. Enfim, essas são minhas observações. Como eu falei, hoje em dia existe a pensão para soldado da borracha, ou ainda para os trabalhadores que foram mobilizados nesse período, porque também há uma mobilização espontânea que continua, como eu falei, dos flagelados, que também são mobilizados durante o período. Eu acho que todos têm direito a essa pensão. Obrigada, Verônica. Antes de passar a palavra, eu só queria realmente, eu vou reforçar uma pergunta que, no sentido de aula mesmo, estou te pedindo uma aula, um ensinamento. Eu posso falar que é um episódio de trabalho, eu sei que eu estou usando uma categoria recente, análoga à escravidão, considerações recentes, mas olhando para trás, eu posso dizer que esse episódio
podemos dizer que foi um episódio de trabalho análogo à escravidão, eu poderia dizer isso como acadêmico? Provavelmente muitos deles caíram em condições análogas à escravidão, muito seguramente. Mas como... Porque essas eram as condições de trabalho ainda na década de 40, ou seja, digamos, por uma questão estatística, a gente pode ter certeza de que as condições de trabalho desses seringueiros foram análogas. Mas, novamente, o que aparece como elemento mais contundente da CPI e eu diria da documentação em geral é a desaparição desses trabalhadores. Eles estão na floresta, mas o Estado que tinha dito que ia levar eles até lá com um contrato, não tinha nem como fiscalizar esses contratos. Então, não tinha nem como saber onde eles foram, digamos, para onde foram encaminhados depois que eles foram, digamos, introduzidos nos seringais. Então, eles provavelmente caíram ou permaneceram durante algum tempo, alguns relatos desses trabalhadores que narram essas experiências, digamos, do ponto de vista de etnografias, não? Ou seja, narram essas experiências da década de 40, 50, e como eles conseguiram sair, ou como eles conseguiram fazer família, e, digamos, e passar para outro tipo de estrutura mais, digamos, camponesa. Mas, claro que sim, que eles ficaram sujeitos de contratos não fiscalizados e foram alimentar um sistema moribundo de exploração da borracha. Por isso, digo, foram um presente para os seringalistas, para continuar no sistema que eles habitualmente produziam a borracha. Obrigada, Verônica. Esse desaparecimento, essa falta de qualquer tipo de assistência choca, né? Como você falou, né? Eles são dados de presente a esse sistema que ainda é vigente, infelizmente, ainda temos ele por esses rincões aí do Brasil, o sistema de barracão, e como o Estado promoveu, né, alimentou esse tipo de situação de trabalho, o mesmo Estado que reconhecia e fez questão de construir um discurso, que é o discurso trabalhista, de reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Mas esses trabalhadores, eles não entraram nessa conta. Não entraram os trabalhadores camponeses, né, os trabalhadores rurais. Mas esses, sobretudo, os recrutados e que tiveram promessas, não é isso? Tiveram contratos, não é nem promessas, contratos assinados, não entraram nessa conta do discurso, né, do próprio discurso trabalhista. E aí, essa acho que é uma das grandes problemáticas de trabalhar, assim, não só essa, né, mas quando a gente trabalha com o regime, o Estado Novo, né, é muito problemático quando a gente, né, e as ambiguidades no regime ditatorial que geram ambiguidades e dissensos na própria historiografia, né, e talvez seja isso, Verônica, agora pensando aqui comigo, talvez parte da historiografia tenha evitado, talvez, se aprofundar nesse tema, visto muitas vezes um olhar mais positivo para a experiência do trabalhador e ao longo, né, do Estado Novo. E se criam algumas instituições que vão ser fundamentais, tipo o Serviço Especial de Saúde Pública. O sea, a idea también es sanear, o sea, todo esto tiene como varios brazos, además de introducir los trabajadores, sanear o Vale Amazônico. Entonces, es acabar con la malaria, o sea, hacer un trabajo de llegar finalmente con el Estado na Amazônia. Mas a questão é que o Estado não pode enfrentar, não tem as capacidades de enfrentar a máquina do privado, que se apropria e se apropria constantemente de todo o que é, digamos, disponibilizado em termos de estrutura de Estado. Também, como eu falei, o banco de crédito à borracha será rapidamente
fagocitado pelos setores. Saqueado, poderíamos dizer, né? Literalmente saqueado. Saqueado. Então, por isso eu falei dos números. Assistência à família é insignificante dentro do orçamento. Ai, obrigada, Mas é isso, a gente Verônica. vê isso na contabilidade diária do Brasil, não? Ou seja, de onde se recorta, de onde se le faz o ajuste. O ajuste se faz sempre pelo lado que parece, mas daí é pouquíssimo, mas é daí que se faz. Daí se começa, pelo menos. E que leva, é o ajuste da fome, né? É o que essa, nada mais pertinente que a gente falar disso hoje. Onde se faz o ajuste é onde que vai doer no estômago do trabalhador, é a fome, a miséria, é nesse ponto. Enfim, é um tema. Eu ainda fico muito chocada com esse tema, pela sua atualidade e pelo silenciamento que ele há, né, que há sobre ele. Ele tinha que ser um capítulo obrigatório nos livros didáticos, por exemplo. Deveria. Né? Quando se fala da guerra, quando se fala do envolvimento do Brasil na guerra, deveria ser ali um capítulo, ou né, um subcapítulo obrigatório nos livros didáticos, mas não é. Mas também é um capítulo pequeno, estava pensando em termos globais, em história global, a política dos Estados Unidos a respeito da agricultura global na década de 40, que está, digamos, estos acordos de Washington, que faz com o Brasil, faz com cada um dos países da América Latina. E cada um está obrigado a produzir determinado produto no esforço de guerra. Também uma história bastante desconhecida para a história agrária. Merecem mais estudos, merecem mais aprofundamentos. Eu gostaria de saber se um colega ou alguma das pessoas que estão presentes gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta. Eu não sei se aqui no chat houve alguma pergunta. Eu estou aqui, agora que eu estou lendo, até o momento não. Né? Mas foram publicadas, no último tempo eu vi que assim, foram publicadas algumas teses. Eu vi uma tese bastante interessante sobre a obra, digamos, do ponto de vista da história da arte, sobre a obra do Chablot, de Jean-Pierre Chablot, defendida em artes na Unicamp. Então, tem algumas coisas assim mais específicas também. A Gisele pede para falar da cartilha. A cartilha é fantástica, porque a cartilha ela tem cada um dos desenhos do Chablot, assim, para a cartilha, vai ilustrando o contrato. É como um contrato infográfico. Então, por exemplo, o SEMTA equipa. Então, vem o desenho de uma calça, uma camisa, um chapéu, uma mochila, uma colher, que é colher e garfo, de um lado é colher, do outro garfo, então, e um prato. Então, esse seria, e uma sandália. A sandália, a calça, a camisa, o chapéu, a mochila, o prato e o garfo, o colher. Perfeitamente equipado pelo SEMTA, o trabalhador será conduzido, blá, 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 blá. Então, aí você já sabe esse equipamento. Do contrato. Então, vem os percentuais, os desenhos, não, dos peixes, das castanhas, da lenha. O trabalhador terá direito a 80% da castanha, 60% da lenha, enfim, cada um tem uma percentagem diferente, ou seja, ele vai colher da floresta e vai ter que dar uma parte para o barracão. Então, toda a cartilha ela é desenhada nessa ideia, eu acho, Gisele, de pensar em uma pessoa talvez não alfabetizada, ou que alguém vai ler e vai gravar através das imagens o conteúdo da cartilha. Então, a cartilha tem o contrato, de alguma forma, essa imagem que eu coloquei, não, cada um no seu lugar, ou seja, o imaginário mais geral do que é o Estado Novo e do que é a fronteira, qualquer relação entre, digamos, aquilo que Ricardo diz, não?
sobre a Marcha para o Oeste, Cassiano Ricardo, não? Então, essas ideias mais gerais, estão cada um no seu lugar, a questões bem mais concretas, tanto os imaginários nacionais parte para o imaginário mais concreto depois também vem um desenho da seringueira, do sangramento da seringueira, cada um dos processos, cada uma das etapas que seriam, vem explicadas nesse material de divulgação. Então, de recrutamento e de divulgação. Eu acho que eu tenho, nesses Soldados da Borracha, eu acho que analisei a cartilha, ou parte da cartilha. Mas não tenho certeza se ela é analisada completamente. O contrato, com certeza, eu analisei em um artigo, mas, sobretudo por essa questão do trabalhador rural no governo Vargas, não? Que fica nessa situação intermediária. Então, tinha uma especificidade, eu trabalhei com o contrato, e aí eu acho que usei a cartilha como exemplo, não, do contrato, mas não... e algumas questões, algumas imagens, mas não sistematicamente a cartilha. E o Norberto também faz uma pergunta. Verônica, eu vou sugerir, se você achar interessante, de tirar o seu slide para a sua projeção, né, ficar até mais ampliada para o público e na própria gravação, fazer o favor. O Norberto tem uma pergunta. A retomada da exploração da borracha é um projeto dos Estados Unidos para a expansão de um produto escasso no contexto da guerra. A forma de recrutar os trabalhadores e as suas famílias é um complemento civilizatório ou é uma opção do governo brasileiro de contribuir à população da região norte? Aí ele diz que está enviando por escrito, porque está sem o áudio nesse momento. Eu acho que tem as duas coisas. Primeiro tem a questão, em um momento, apesar de que o Brasil opta pelo recrutamento somente de homens, e diz homens, e somente homens sós, para não ter esta questão da família, enfim. Esse projeto, de alguma forma, é abandonado e também se recrutam famílias, também vão trabalhadores acompanhados por as suas famílias, porque o Departamento de Imigração continua a funcionar, e como eu falei, no caso de uma das assistidas, no poço das nucleadas, ela diz, eu vou ir para lá, vou me aparecer, você vai ver, vou aparecer como flagelada. Já ainda continua outra mobilização de imigrantes, pensando que 42, como eu falei, tinha sido um ano de seca. Então, tem as duas questões. Os Estados Unidos pressionam para uma produção rápida, mas, por outro lado, a produção que consegue fazer o Brasil é mínima, comparado com o gasto de borracha que tem a guerra. Então, também os Estados Unidos perdem interesse. Também tem toda essa questão. Os Estados Unidos perdem interesse na borracha do Brasil em um ano de campanha, porque eles também já conseguiram fazer a borracha sintética. Então, o Brasil é tudo uma coisa muito rápida. Pressionar o Brasil para produzir, dar o crédito, criar, assim, é o momento, não, da Companhia do Vale, enfim, tudo isso, crédito que vem dos Estados Unidos, focalizado na produção de borracha, e logo os Estados Unidos perdem interesse porque a produção que se consegue nesse sistema é pouca, comparada com... Aí tem outras questões que têm a ver com a história da exploração da borracha, não? O sistema brasileiro é um sistema natural, ou seja, a seringa se encontra na floresta entre outras árvores. Então, o trabalhador faz o que chama uma estrada, ele vai construindo um percurso entre árvores, juntando seringueiras. Quando a planta foi contrabandeada para o exterior e foi plantada na Malásia, enfim, Java, aí ela foi plantada como uma monocultura, então é muito mais produtiva, muito mais fácil de ser produtiva.
Então, tem umas questões aí vinculadas à forma de exploração que fez que o Brasil ficasse menos interessante. E embora estes estoques que estou falando estavam distantes e impossibilitados durante a guerra, os Estados Unidos conseguem também, nesse desenrolar da guerra, a borracha sintética, e aí o Brasil passa a não ser interessante e abre a mão, solta os Estados Unidos, e aí temos esse reacomodamento das peças internamente. Então, Norberto, eu acho que temos as duas coisas. Para o Brasil, digamos, em termos de Estado, política de Estado, eles queriam uma política vinculada ao povoamento e a uma colonização, né? Sempre que no Brasil se pensou em alguma coisa parecida com reforma agrária, nunca foi a partir da expropriação, mas a ideia de ocupação de espaços vazios, ou que são enxergados como vazios. Então, o discurso do Rio Amazonas, que é o discurso de Vargas de 40, é um discurso que pensa fazer daquilo um pampa, né? Pensa fazer o que estão fazendo agora, né? No sentido que uma ideia de povoar, produzir, enfim, colocar no mercado, nesse sentido de ele chama domesticar, dominar as águas, domesticar a floresta. Obrigada, Verônica. Eu vou passar a palavra para você agora, para fazer suas considerações finais, agradecendo novamente a sua imensa contribuição com o Brasil Republicano, com o projeto Mulheres no Brasil Republicano, e o quanto é interessante a gente perceber essas mulheres, não só com voz ativa, mas utilizando desse recurso que você frisa, né? De utilizar as próprias palavras, os próprios termos utilizados pelo governo para recrutar seus homens, suas famílias, e cobrá-los, né, a assistência devida. Então, mostra aí essas mulheres mais do que nunca como sujeitas ativas no processo histórico. Cabe nós o estudo delas, né, o estudo dessas vozes, que já, veja, esse coletivo de família já é silenciado. Imagine, então, dessas mulheres. Mas você mostra um protagonismo e, como você falou, uma relação de pouca subordinação, não vou falar de nenhuma, né, mas de pouca subordinação aos próprios maridos quando elas tomam a frente, porque elas estão sozinhas com seus filhos, tendo que levar à frente a família e a sobrevivência da família, então elas se colocam como protagonistas nesse processo de brigar, literalmente, pela sobrevivência da família, pela sobrevivência dela, de seus filhos, né, e estabelecendo esses laços de solidariedade nesses espaços onde elas ficaram isoladas e à mercê aí da desatenção ou, às vezes, uma atenção violenta por parte de representantes do Estado, representantes do poder ou representantes do capital privado, né? Então, é um episódio importante, merece ser resgatado, merece ser trabalhado, escrito, a história dessas mulheres que tiveram seus maridos e suas famílias laceradas pela guerra, são vítimas indiretas da guerra e de uma guerra que, né, não vou entrar nessa discussão agora, não era nossa ou não, mas que voluntariamente nós entramos e enfim, né, homens e mulheres foram impactados, né, famílias foram impactadas, pouco se fala disso. Né? Então, eu passo agora a palavra para você, para suas considerações finais, novamente agradecendo muito a sua participação e desejando aí que talvez um aprofundamento dessas cartas, dessas relações familiares, talvez um doutorando, seja aí um belo episódio, um belo desdobramento da sua pesquisa. Obrigada, Verônica, novamente. Lívia, muito obrigada. Eu realmente fico muito feliz de ter este espaço. Como eu falei, é uma pesquisa pouco comunicada, então ter um espaço privilegiado, assim, não? O próprio Brasil republicano. Eu não sou uma historiadora que seja relacionada com o Brasil República, então também tem esse lado, vamos dizer assim, isso também deve ter minado um pouco a divulgação da pesquisa. Então, ter um público de especialistas
para escutar, para fazer perguntas, ou para ir-se com as inquietações, né, da pesquisa, eu acho que é fantástico. Não tenho palavras para agradecer este espaço aqui. E sim, claro, ficam convidados os que tenham interesse nessa pesquisa. Eu acho que hoje em dia, bem, a Carla e a Lívia estão organizando um livro, pediram texto sobre isto. Como estamos em pandemia, eu avancei um pouco na pesquisa jornalística. Tem algumas coisas nos jornais. Estava atrás dos cariocas, os primeiros 1000 cariocas que foram como soldados da borracha. Entrei em contato com a Ilha das Flores. Nas Ilhas das Flores me falaram que eles não têm nada anterior à ditadura, mas que só tinham matérias recortadas, assim, matérias de jornais, né, dos que foram hospedados aí. Inclusive, um grupo foi para Mato Grosso, porque os proprietários de Mato Grosso também pediam soldados da borracha. Aí tem a questão dos proprietários circulando e demandando esse trabalhador quase de graça. Então, eu vi nos jornais algumas matérias sobre isso, mas evidentemente deve existir alguma outra documentação. Recentemente também o Arquivo Nacional republicou um catálogo com a documentação que eles têm sobre este episódio também. Eu acho que do ano passado, 2020, eu acho que é a publicação do catálogo dos soldados da borracha e de borracha no Arquivo Nacional. Então, um tema que eu acho que ainda dá para fazer pesquisa. E, bem, estão convidados aí para isso. Obrigada, Carla. Obrigada, Lívia. Obrigada, Verônica. Então, vou interromper aqui a nossa gravação, novamente agradecendo a você e a todos que estão, né, acompanharam a palestra. E essa gravação, depois digitada, vai ser disponibilizada no canal do Brasil Republicano no YouTube. Então, encerro aqui a gravação e agradeço. E fiquem aí atentos para as nossas novas atividades, que já temos aí uma agenda organizada. Obrigada.